crendo nas promessas de Deus, mais um dia, que Deus possa estar consolando, confortando, encorajando você. E a melhor maneira de nós recebermos o consolo de Deus é meditando e orando as promessas de Deus. Isaías 49:16 tem uma promessa maravilhosa de Deus. Ele diz assim: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Isaías 49:16. Pensar que fomos esquecidos por Deus é algo, às vezes, recorrente na vida cristã. Principalmente em momentos de provação, de lutas, de tribulações. A gente sempre questiona, será que Deus está comigo? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus está preocupado comigo? A promessa de hoje traz uma notícia inédita para mim e para você. É algo maravilhoso. Deus está dizendo, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Primeiro, o que é gravar? Gravar não é carimbar, gravar não é pintar ou imprimir, mas escrever de forma que jamais possa ser removido. Quando Deus usa a figura de gravar, Ele está tentando passar para mim e para você que essa gravação ela é perpétua, ela jamais poderá ser removida. Tal como essas tatuagens que as pessoas fazem hoje, que muitos fazem e depois não podem retirar, limpar a tatuagem. Em segundo lugar, quem gravou foi o próprio Deus, né? Ele diz, eis que nas minhas mãos te gravei. Então, não tem como Deus se esquecer de mim e de você, porque Ele tomou essa iniciativa de fazer essa gravação nas suas mãos. E eu acho interessante, porque o verbo gravar aqui está no passado, indicando que antes de existirmos, Deus já pensava em nós, Deus já tinha um plano para a nossa vida. Olá, tudo bem? Notícias do Bem já está no ar e nós começamos hoje com um alerta e uma série de orientações importantes para a nossa saúde. Nós vamos falar sobre a hipertensão arterial, uma doença muitas vezes silenciosa, e é por isso que a prevenção é fundamental. A hipertensão arterial, mais conhecida como pressão alta, atinge mais de 38 milhões de pessoas no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Apesar disso, dados da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo mostram que 1/3 dos brasileiros que vivem com a doença desconhecem o seu diagnóstico. Por que esse termo silenciosa? Porque a hipertensão arterial é uma doença que poucos sintomas aparecem na pessoa. Geralmente a pessoa não sente nada, a não ser que sejam níveis extremamente altos de pressão. Mas na média, as hipertensões que nós temos, com a mínima menor que 12, né, essas pessoas quase não têm sintomas. E isso faz com que elas achem que está tudo bem. Só que a doença está acontecendo, está causando sobrecarga ao coração, está causando sobrecarga aos rins, está causando sobrecarga aos vasos em geral, ao sistema arterial. Isso pode acelerar uma aterosclerose, obstrução das artérias, levando a problemas circulatórios, né? Quem tem hipertensão apresenta pressão igual ou maior do que 14/9. Entre os sintomas mais comuns estão a tontura, falta de ar, palpitações, dor de cabeça frequente e alteração na visão. Mas a doença, na maioria das vezes, é silenciosa. O diagnóstico precoce da hipertensão contribui para a diminuição de riscos de ataque cardíaco, insuficiência renal, derrame cerebral, entre outros problemas. A alta na pressão arterial leva o coração a fazer mais força, e isso aumenta o risco de danos no organismo. O risco é esse, você não se aperceber que a doença está evoluindo e de repente ter um infarto, um derrame, evoluir com uma disfunção renal, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas se submete a exames clínicos de rotina por aí, né? Pelo menos uma vez por ano, e aí acaba detectando o que estava acontecendo, né? E muita gente descobre, às vezes, que é hipertenso. Puxa, eu nunca soube disso, mas também você não mediu a pressão antes, por isso que você não sabia.
Então, minha recomendação é que pelo menos uma vez no ano você meça a sua pressão de forma confiável e adequada. A pressão arterial pode ser medida nas unidades básicas de saúde das cidades. O Sistema Único de Saúde também oferece tratamento e acompanhamento de controle da doença. Para retirar os medicamentos, basta apresentar um documento de identidade com foto, CPF e receita médica dentro do prazo de validade, que é de 120 dias. Pois é, a gente tem que ficar atento com relação à pressão arterial, né? Confira agora os outros destaques do programa dessa segunda-feira, dia 18 de julho. Alunas do curso Design Divino da IPP se reúnem para a formatura do semestre. Novas turmas já estão com inscrições abertas. Confederação Nacional da Indústria eleva a projeção de crescimento da economia nesse ano. 6 capitais iniciam vacinação de crianças de 3 anos ou mais contra a Covid-19. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. E vamos de notícia. A melhoria do mercado de trabalho e o aumento da demanda do setor de serviços fizeram a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, elevar a projeção de crescimento da economia nesse ano. O informe conjuntural do segundo trimestre, divulgado pela entidade, aponta que a estimativa passou de 0,9% em abril para 1,4% em julho. No fim do ano passado, a CNI já tinha projetado crescimento de 1,2%, mas a guerra na Ucrânia e os lockdowns na China levaram a instituição a reduzir a previsão para 0,9% a 3 meses. As previsões foram baseadas no desempenho da economia no primeiro trimestre. No entanto, os dados do segundo trimestre disponíveis até agora permitem esperar a continuidade do desempenho. E as alunas do Design Divino da Igreja Presbiteriana de Pinheiros se reuniram para a formatura do semestre. Novas turmas já estão abertas. Tudo foi preparado com muito carinho para a celebração. O Design Divino é um discipulado só para mulheres, que aborda temas como feminilidade bíblica, com o propósito de instruir como se portar diante dos desafios da sociedade de maneira cristã. A Carol é coordenadora do discipulado. Para ela, o compartilhamento de experiências é um dos muitos diferenciais do curso. A Elaine foi uma das alunas do semestre e destacou a qualidade do material e a importância da troca de experiências. A Raquel foi aluna do curso. Dessa vez, liderou um dos grupos. Um desafio que fez com que ela sentisse ainda mais a responsabilidade de viver de acordo com a palavra. Todas participaram do culto Restaurados pela Palavra. O reverendo Tiago Henrique falou sobre a bênção de servir uns aos outros. E isso traz a perspectiva de que o serviço que nós prestamos e a forma como nós servimos ao nosso Deus vem muito da ideia de como nós nos enxergamos nesse processo ou a forma como nós doamos o nosso coração. E também teve muito louvor. Foram 2 meses de muito aprendizado teológico e compartilhamento de experiências. 190 mulheres participam da formatura e celebram esse momento tão especial. A Lorena veio de Goiânia para participar da formatura. Ela gostou tanto que fez o discipulado 2 vezes e recomenda para quem tem vontade de conhecer o curso. E para encerrar a celebração, todas cantaram a feminilidade bíblica, reforçando o propósito das formandas. Assim como ela, quero ter a sabedoria que Deus dá, ser bênção no lar, em todo lugar. Eu quero ser bela aos olhos de Deus, me ensina a caminhar. Daqui a pouco tem essa reportagem completa para você aqui no nosso Notícias do Bem. Daqui a pouquinho também você vai ver que durante a gravidez o estado nutricional tem impacto direto no bem-estar da mulher e no crescimento do bebê. As necessidades da gestante aumentam de forma a apoiar o desenvolvimento do filho e por isso é essencial que a grávida tenha alimentação adequada à fase em que se encontra. O desafio para a grande maioria é manter uma dieta segura que atenda a todas as necessidades da mãe e do bebê que está sendo formado
sem que haja ganho de peso excessivo. Mas quem vai participar do Notícias do Bem para falar com a gente a respeito desse tema é a nutricionista Juliana Monteiro. Você também pode interagir com a gente, deixe a sua mensagem ou faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. E a gente tem estreia aqui no nosso Notícias do Bem. Pois é, a partir de hoje você vai acompanhar com a gente o nosso Sala de Entrevistas. Nós estivemos no Congresso da Sociedade Brasileira de Design Inteligente lá no Rio de Janeiro e gravamos entrevistas com uma série de participantes. Vamos acompanhar então nosso primeiro bate-papo. Estamos recebendo aqui na sala de entrevistas do Congresso Brasileiro de Design Inteligente o professor Rodrigo Penafirme. Ele é biólogo e tem doutorado em antropologia. A gente vai conversar um pouco com ele a respeito do que é, finalmente, design inteligente, né? A gente tem falado bastante a respeito de design inteligente. Você provavelmente já leu muito a respeito de design inteligente, deve ter dúvidas também a respeito do assunto. Então, o Rodrigo está aqui com a gente exatamente para falar a respeito do que é. Então, a primeira pergunta é exatamente essa, né? Como é que a gente pode definir a teoria do design inteligente, professor? Então, basicamente, a teoria do design inteligente, ela parte de uma ideia já muito antiga, uma ideia quase que intuitiva. Pessoas já na antiguidade já percebiam, observavam esse livro que a gente chama de natureza e falavam, bem, tem coisas, tem processos, tem formas, tem objetos, tem seres vivos que têm uma estrutura que parecem claramente ter sido planejados, tem um desenho por trás, tem uma intenção, como se fosse assim, não é possível que esses seres, essas coisas, simplesmente surgiram do nada, né, sem ter uma intenção, um planejamento, um desenho. E aí o que acontece? De algum tempo para cá, digamos, da modernidade para cá, especialmente, com o avanço da ciência, né, as pessoas começaram a perceber que vários processos, vários objetos e coisas na natureza não conseguem ser muito bem explicados simplesmente pelo aquilo que se instalou nas mentalidades e na academia mais recentemente, que é aquela ideia que exclui a priori, né, a possibilidade de haver um desenho na natureza, alguma coisa que tenha um planejamento. Então, a teoria do design inteligente, ela entra nessa ideia de fato ser um programa amplo de pesquisa acadêmica, científica, que bota em primeiro lugar essa pergunta: vamos olhar para as coisas e nos perguntar o que explica melhor a existência, a consistência, a estrutura, a composição dessa coisa. Seja uma célula, seja um ecossistema inteiro. Dá para explicar por processos puramente naturalísticos? Ou seja, matéria e energia interagindo? Ou será que tem algumas coisinhas a mais? As pessoas começaram a perceber que tem coisas, obviamente, que não são matéria. Por exemplo, a informação que está no DNA não é matéria, é informação. Está codificada em matéria. Mas como é que é isso? Informação. A gente vê que tudo tem informação. Então, na verdade, a teoria começa a se desenvolver a partir dessas noções. E aí surgem, ao longo vou dizer, de, sei lá, 40, 50 anos para cá, especialmente nos 30 últimos anos, alguns trabalhos muito marcantes que começam a mostrar que existem certos padrões que contrariam essa ideia de que não pode haver nada que não seja matéria e energia. Então surgem alguns pilares, né, que a gente discutiu hoje mais cedo, até no primeiro painel. São 4 pilares, foi até corrigido depois que eu esqueci de um dos pilares. Que é essa ideia de que as coisas no universo e na vida têm um ajuste fino. Se a gente for ver, tudo é intricadamente colocado de um jeito certo, de uma quantidade certa, para que aquilo funcione daquele jeito. Tudo, desde uma célula até o universo como um todo, tudo que se observa tem uma série de regras, de leis, né, da posição do elétron. Se ele for um pouquinho, eu até falei isso no começo, se o elétron for um pouquinho mais para a direita, estou falando assim popularmente, né? Mas sim. Se ele for um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, a molécula não se forma. Se o oxigênio for mais do que o que tem na concentração da atmosfera, pega fogo. Se for menos, a gente não respira. Tudo é assim, absolutamente tudo que a gente não presta atenção no dia a dia. Se você, quando começa a olhar, tem centenas e centenas já catalogadas até cientificamente de constantes. Então esse é um pilar, a ideia do ajuste fino, que está tudo muito bem regulado, em todas as escalas. O outro seria a ideia da complexidade irredutível, que ficou muito marcada pelo estudo principalmente do flagelo bacteriano, o rabinho da bactéria que faz ela andar, que simplesmente o negócio é um motor com 43 peças moleculares, simplesmente. Dentro das células, as células são robôs moleculares, né? Eu não sou dessa área, mas eu estudo isso, acompanho, e é isso mesmo. São robôs moleculares. Então essa ideia de que uma peça tão complexa dessa, se ela perder
se essa coisa toda perder elementos, peças do motor, ela não vai funcionar, ou vai funcionar muito mal, muito abaixo da eficiência. Então daí partiu essa ideia de que várias coisas na natureza que apresentam complexidade irredutível aponta para um design. Por quê? Porque as perspectivas e teorias materialistas vão dizer que essa coisa pode, por exemplo, ter evoluído lentamente. Não tem como. Ou está tudo ali ou não funciona. Ou foi de uma vez ou não foi. Então esse seria o segundo pilar. O outro seria a ideia de que existe uma informação codificada, especificada. Como é que alguém vai explicar, por exemplo, as mensagens que estão no DNA que fazem você ser como é? Pelo menos nos seus aspectos físicos. Está tudo codificado no DNA. Né? E não existe nenhuma lei, nenhuma constância, nenhum padrão da natureza, escondido em átomos, moléculas, o que seja, na lei da gravidade, que explique a ordenação com que essas bases, esses nucleotídeos, essas coisas estão estruturadas no DNA para explicar a mensagem que sai dali, que vai mandar fazer certas proteínas, que vai mandar fazer isso, aquilo, que vai construir toda a fisiologia do corpo, a anatomia. Ou seja, as provas estão aí, né, professor? Está chovendo prova, sim, é uma abundância de prova infinita, né? E qual a dificuldade ainda dessa teoria ser aceita, então, já que nós temos tantas provas, ao contrário do evolucionismo, que tem muito mais mitos do que provas? Quer dizer, qual é a dificuldade ainda da teoria do design inteligente quando a gente pensa na educação, a partir da educação básica? Acho que a gente tem que começar a pensar nisso também, enfim, para as crianças, para o ensino fundamental. Qual é a dificuldade hoje ainda do TDI? O problema é que essa ideia, esse naturalismo metodológico, darwinismo, etc., essa cosmovisão que fornece a gente uma ideia de onde a gente veio, como a gente deve viver, para onde a gente vai, ela impregnou na cultura ocidental de uma maneira muito forte. Ainda que sejamos fruto de uma visão judaico-cristã, né? A gente está impregnado, porque uma minoria tomou conta, provavelmente, né, diria assim, uma minoria barulhenta tomou conta das universidades, por exemplo, né, desses centros onde formam professores. Então se instalou uma cultura de cancelamento, de proibição daquilo que exclui a possibilidade de haver um designer. Porque o designer coloca a gente numa situação de que, bem, no mundo não é só feito de matéria e de energia. Se o mundo não é só feito de matéria e de energia, pode haver um designer, a hipótese está aí, pode ser que eu tenha que responder alguma coisa a respeito dos meus atos. Pode ser que eu tenha que dar conta de alguma coisa. Eu acho que vai por aí. Então é uma luta muito grande porque as pessoas simplesmente querem viver do jeito que elas querem viver. Sim. E elas tentam descaracterizar essa pesquisa, né, esse programa de pesquisa científica, exatamente porque elas não querem saber disso. Para elas estão vivendo do jeito que elas estão vivendo e está muito bom assim. Porque exatamente o que o senhor falou, né? Todas essas provas nos levam a um possível designer, a uma mente inteligente. A gente não sabe. Olha, nós temos as nossas crenças, mas nós enfim, temos as nossas crenças. É uma mente inteligente, mas existiria uma mente superior inteligente que teria criado tudo de uma vez do jeito que é, do jeito que sempre foi, né, professor? Exatamente. E o que acontece? Essa ideia que está impregnada, ela não ficou só na biologia, ela está em tudo na sociedade. Né? Essa ideia que a gente veio a partir de um processo completamente aleatório, sem direção, sem propósito, simplesmente da matéria que foi conversando uma com a outra e virou a gente aqui. Isso tem implicações seríssimas. Então, o processo de reverter isso é a gente continuar falando que isso é uma outra possibilidade e que a gente tem que continuar apontando os erros, as falhas, por exemplo, da teoria da evolução. Não é que a gente queira, não, agora tem que acabar com tudo e só vai falar de design inteligente ou qualquer outra coisa. Não. Tem que tratar uma teoria científica como uma teoria científica. Porque o que eles fizeram? Eles tornaram isso um dogma. E a gente luta contra os dogmas. Sim. A gente quer que a coisa seja colocada como debate. E isso vai demorar muito tempo para acontecer. Porque essa coisa está impregnada. Qualquer criança que você conversar hoje em dia, você liga um canal de TV para ver um desenho animado. Vai ver lá a história do esquilinho. Está enfiando cosmologia evolutiva, sem perceber na cara da criança. Então, quando ela cresce, ela já naturalizou isso. Ela não passa nem para a cabeça dela a possibilidade dela não ter vindo de um ancestral símil. Ela acha que isso é um dado da natureza, e não é. E aí também, professor, como é que fica a responsabilidade dos pais que têm acesso à informação?
Acho que às vezes as gerações mais antigas se furtam muitas vezes de passar essa informação para gerações mais novas. Eu acho que os pais hoje, as pessoas que são pais hoje, eles precisam se informar mais. Porque, de fato, não tem como a gente ensinar alguma coisa que a gente não sabe. Uhum. Então, primeiro, tem que quebrar o preconceito, como eu fiz, como vários fizeram, quebrar, desassociar essa forma, a ideia de design inteligente de qualquer tipo de religião. Isso não tem absolutamente nada a ver com religião, nem com espiritualidade. A prova disso é que temos ateu é difícil, mas temos vários agnósticos, pessoas com diversos credos e pessoas, né, os agnósticos no sentido da dúvida. Aqui, por exemplo, temos Tem vários. vários. O agnóstico é não tenho certeza se Não Deus tenho certeza. Duvido até da minha dúvida. Pode ser que Deus exista. Pode ser que Deus exista. E isso é bonito, porque você vê que as pessoas estão preocupadas em ir atrás da verdade. Né? E elas estão primeiro lendo o livro da vida, a natureza. Talvez elas cheguem a um livro sagrado, quem sabe, elas sejam tocadas, elas sejam transformadas nessa direção. Pode ser que não, pode ser que elas fiquem estagnadas aí. E no movimento tem pessoas que acreditam em vários modelos de como a vida surgiu, como uma coisa até evoluiu. Tem gente que acha que evoluiu. A maioria das pessoas do design inteligente, não posso falar por todos, mas a maioria das pessoas não pensa assim. A maioria das pessoas acha que há muita evidência de que as coisas foram feitas de uma vez, mas há muita divergência sobre isso. Mas o fato é, o ponto comum é que todo mundo tem absolutamente certeza, porque nós podemos experimentar isso na experiência do dia a dia de diversas formas, de que necessariamente há um desenho, há um desenhista, há um projetista. Quando você olha um carro, uma cadeira, você acha que esse negócio surgiu do além? Ou alguém teve que fazer isso, projetar? Alguém teve que projetar. Por que você olha para um gato e acha que ele surgiu sozinho, né? do nada? Acho que acima de tudo é como o senhor disse, né? Existe a necessidade de continuar o debate, existe a necessidade de continuar essa conversa em todos os meios. E aí quando a gente vê congressos como esse aqui, por exemplo, acontecendo, e a gente vê a popularização dessas informações também nas redes sociais, nos canais, enfim, a gente vê que esse caminho começa a ser tomado, pelo menos é um início, né? A gente pode dizer, exatamente. Professor. Não acredite naquilo que vocês estão vendo nas grandes, pequenas mídias hoje, né? Que hoje nós temos a internet. Sim. O que vocês vão ouvir, provavelmente, se você buscar lá no Google da vida, o que é o TDI? Pseudociência, Sim. fundamentalismo. Bem, se você quiser passar dessa primeira camada de preconceito e de fato quiser conhecer, a gente te convida a você, por exemplo, visitar, né, o site da TDI Brasil e outros, por exemplo, o Discovery Institute, que está patrocinando aqui. Se você lê inglês, é importante ler inglês por causa disso. Gente, mas é uma quantidade que não dá para acompanhar, de artigos e de vídeos e de debates e de livros que vão te mostrar uma outra possibilidade. Então, eu recomendo que as pessoas comecem a abrir a mente para isso. Sim. Né? Tirar a venda dos olhos para poder... Estejam abertas a essa informação. A essa né, possibilidade. É verdade. Professor, obrigado pela sua participação com a gente. Bate-papo excelente, a gente podia ficar conversando horas aqui a respeito desse tema sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade. Mas foi muito bom recebê-lo aqui. Obrigado, professor. Muito prazer aqui estar com vocês. Tudo de bom. O faturamento real das empresas do setor de serviços na capital paulista superou os 50 bilhões de reais em abril. Quem vai trazer todas as informações ao vivo para a gente aqui no nosso Notícias do Bem é a nossa Júlia de Lima. Oi, Júlia, seja muito bem-vinda ao nosso novo Notícias do Bem. Traga as informações para a gente aí. Boa tarde, Quirino. Boa tarde para você aí de casa. E pois é, esse dado corresponde a um aumento de 11,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Uma pesquisa feita pela FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, avaliou 13 atividades e dessas, 8 tiveram crescimento na comparação com abril do ano passado. O turismo apresentou alta de mais de 300% em abril, com faturamento de 563 milhões de reais. As outras atividades que tiveram aumento foram o Simples Nacional, Mercadologia e Comunicação, Serviços Jurídicos, Econômicos e Técnico-Administrativos. No sentido contrário, as atividades que apresentaram queda foram os serviços de representação, agenciamento, corretagem e intermediação. Para a FEComércio, é importante que os empresários definam estratégias e planos de redução de custos para compensar eventuais aumentos e, assim,
ajustem os investimentos e as possíveis despesas. Volto com você, Quirino. As informações, daqui a pouco você está de volta também, né? Com mais notícias pra gente aqui. Isso mesmo, daqui a pouco eu volto. Tá bom, até já. E a livraria e editora Ezion tem mais um box muito especial para os seus estudos. Os livros foram escritos pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Confira. Daqui a pouquinho, então, a gente vai ver esses box, né, que foram escritos pelo nosso reverendo Hernandes Dias Lopes. Vamos lá? Tá no ponto agora? Vamos conferir, então, esse lançamento da livraria e editora Ezion, especialmente para você. Você deseja estudar a Palavra de Deus com profundidade? A coleção de comentários expositivos do reverendo Hernandes Dias Lopes, composta por 37 livros da Bíblia, vai te ajudar no entendimento das Escrituras. E esta coleção não é útil apenas para teólogos. Sua abordagem pastoral possibilita a estudantes, pastores e leigos amplo acesso à riqueza do texto bíblico. O material foi escrito para todos aqueles que desejam crescer em conhecimento de Deus, se dedicando ao estudo da sua palavra. Aproveite os últimos dias para comprar o seu box completo com 55% de desconto. Acesse o site editoraezion.com.br e garanta já o seu. Ezion, a sua editora missionária. Muito bem, reforçando para você, então, vamos colocar aí o site da nossa livraria e editora Ezion, www.editoraezion.com.br. Tá aí para você, né? Entre no site, dá uma olhada lá nos nossos lançamentos, dá uma olhada, tem livros em promoções, enfim, tem muita coisa boa para você na nossa livraria e editora Ezion. Tem livros com frete grátis, tem pré-lançamento, tem material infantil, tem material de papelaria, e a gente lembra você que todo o lucro da nossa livraria e editora Ezion é revertido para as obras da nossa Junta Missionária de Pinheiros. Então, além de você ter acesso a uma literatura cristã de qualidade, você ainda está ajudando as nossas obras missionárias. Você se transforma automaticamente num missionário. Então, não deixe de participar dessa obra, não deixe de entrar na livraria e editora Ezion. Entre no nosso site aqui, você vai ter todas as informações, faça a sua listinha de desejos e não deixe de participar desse grande projeto missionário também, que é a nossa livraria e editora Ezion. Muito bem. Hora da previsão do tempo. Ela já está conosco aqui nos estúdios do nosso Notícias do Bem. Agora a gente vai ficar mais perto aqui, você viu? Dupla dinâmica. Agora estamos aqui mais próximos um do outro. Tudo bom, Raquel? Tudo bem, querido. Boa segunda, né? Vamos lá? Vamos lá. Vamos para as informações do tempo, região sudeste e sul. Daqui a pouco a gente interage com o pessoal que está com a gente. Estou aguardando aqui o comentário de vocês. Bacana. Vamos lá então para as informações do tempo. Vamos sim. O tempo segue firme em grande parte da região sudeste nessa terça-feira. Os ventos que sopram do mar e a proximidade de uma frente fria podem causar chuva isolada em algumas áreas. Já no sul, as temperaturas seguem mais baixas e o frio continua sendo destaque por conta da frente fria. Pode chover em alguns momentos. Aqui em São Paulo vai ter dia de sol com algumas nuvens, períodos nublados e noite com muita nebulosidade. As temperaturas variam entre 15 e 25 graus. Já em Nova Venécia, no Espírito Santo, vai ter dia de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 17 e máxima de 27 graus. E em Cascavel, no Paraná, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, por lá não chove. Mínima de 12 e máxima de 22 graus. Muito bem, Raquel. Aí as informações de sul e sudeste. E esse inverno que não chega, né? 15 com 25, tá bem tranquilo, né? Sim, as temperaturas continuam amenas pela manhã, tempo aberto durante o dia, mas tem frente fria vindo por aí. A gente não tá reclamando desse inverno que não chegou ainda, muito pelo contrário, porque a gente tá muito aqui tranquilo, né? Só de camisa, aqui estamos felizes. Falando em felizes, vamos ficar mais felizes com o pessoal que tá interagindo com a gente? Vamos lá, olha. Vamos lá. Aparecida Parra dando boa tarde pra gente. Deus abençoe essa semana que se inicia. E 18 graus em São Bernardo do Campo, garoa e nublado. Olha só. Diferente, né? Porque aqui não tá garoa, não tá nublado, tá mais ou menos, né? O sol tá escondidinho, mas não tá frio, não. Tá gostosa a temperatura aqui em São Paulo hoje. Não chegou por aqui, não. Não, tá lá em São Bernardo. E temos a Fátima Noronha. Boa tarde, Deus abençoe a todos vocês. Amém. Tem a outra live também, não tem? Temos Reverendo Marco Severo, conectado rádio Rumo ao Sertão. Temos também Vilmar Hugo.
Boa tarde, Quirino e Raquel. Caxias do Sul com sol e friozinho, 8 graus, Quirino. Opa, lá sim, aí é friozinho. Aí, Mas tem um solzinho também. Mas a frente fria vem normalmente lá de baixo, né? Vem do sul. É que ela não chegou ainda, mas vai chegar nos próximos dias. Tá a caminho. Tá certo. Raquel, daqui a pouco você volta. Tem mais? Tem mais. Então vamos lá. Adriana Rezende dando boa tarde pra gente de São Vicente. Ela tá dizendo que o tempo tá nublado e a temperatura caiu bastante de ontem pra hoje. Tá bom. Então daqui a pouco você volta com Norte, Nordeste, Centro-Oeste, combinado? E aguardo vocês. Pois é, dá tempo de participar, né, Raquel? O pessoal pode interagir com a gente aqui. Raquel vai voltar daqui a pouquinho e a gente vai interagir mais também. É isso aí. Tá certo, até já, Raquel. Até já. Até já. E olha só, agora é hora da nossa coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele fala pra gente sobre como podemos gerar infraestrutura sem depender do Estado, usando como exemplo uma cidade do Mato Grosso. É da natureza humana desprezar a incerteza. E por isso que nós temos esse erro fatal de sempre querer acreditar no governo. Sempre surge aquela questão, mas se o governo não construir a infraestrutura de uma cidade, por exemplo, quem vai construir? Deixa eu te dizer uma coisa. O início da industrialização do Brasil, principalmente no eixo Rio-São Paulo, não foi feito pelo Estado, pelo governo. Foi feito pelo dinheiro dos imigrantes, foi feito pela riqueza do café, pelo capital canadense da Light, os ingleses que trouxeram as ferrovias. O governo, pelo contrário, ele só atrapalhou, como foi o caso, por exemplo, do Barão de Mauá. E hoje eu estou aqui numa cidade a 2.300 quilômetros da cidade de São Paulo. Estou na cidade de Alta Floresta. Essa cidade aqui, ela é um exemplo daquilo que os empreendedores estão fazendo e construindo o Brasil. Na década de 70, um empreendedor chamado Ariosto da Riva, ele comprou uma grande área aqui em Alta Floresta. Em 1976, ele estava aqui construindo a primeira casa, atraindo turistas para cá, isso porque ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte, que terra boa não tem distância. Ele trouxe vários imigrantes e hoje Alta Floresta tem colônia espanhola, italiano, várias descendências aqui trabalhando uma agricultura ultramoderna. Eles tiveram que abrir naquela época, em 1976, foi a primeira casa que foi construída aqui em Alta Floresta, eles tiveram que abrir 145 quilômetros de estrada, de infraestrutura para montar essa cidade. O senhor Ariosto da Riva, um verdadeiro fazedor de cidades, um bandeirantes, ele fundou não só Alta Floresta, ele fundou aqui próximo a Piacás, ele fundou aqui Paranaíta e ele já tinha fundado Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Por isso, quando alguém disser para você, mas se o governo não fizer as estradas, quem vai fazer? Ora, as mesmas construtoras privadas que o governo vai contratar. Mas se o governo não pagar pela infraestrutura, quem vai pagar? Aqueles que pagam imposto, como essas pessoas que construíram aqui Alta Floresta. Então, aqui em Alta Floresta é um exemplo típico de que quem realmente está construindo esse Brasil que produz, esse Brasil que gera desenvolvimento, que gera riqueza, são os brasileiros, não é o Estado. Que o diga Alta Floresta, que o diga o senhor Ariosto da Riva. Vale a reflexão, né? E agora a gente tem um recado muito especial para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados, pensados especialmente para o seu conforto e para a funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. A nossa tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira os detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos.
Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Então entre em contato com o nosso time de especialistas, solicite agora o seu orçamento. Acesse aí fingermorumbi.com.br, tem Instagram também, @fingermorumbi, para você conhecer mais os projetos, para você se apaixonar pelos espaços, se você preferir. Entre em contato pelo WhatsApp 11 99018 7891, repetindo para você, 11 99018 7891. Finger Morumbi é a sua melhor opção em imóveis planejados. Fica aí a dica para você então, né? Uma dica muito especial aqui do nosso Notícias do Bem. Depois do intervalo, alunas do curso Design Divino da IPP se reúnem para a formatura do semestre e novas turmas já estão com inscrições abertas. E você vai ver ainda alimentação segura na gestação. O desafio para a grande maioria das grávidas é manter uma dieta que atenda todas as necessidades da mamãe e do bebê que está sendo formado, sem que haja ganho de peso excessivo. Quem vai estar no Notícias do Bem daqui a pouquinho para falar com a gente sobre esse tema é a nutricionista Juliana Monteiro. Dá tempo de você interagir com Notícias do Bem. Deixe a sua mensagem ou faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Nós vamos para o intervalo, mas é rápido. Daqui a pouquinho tem muito mais para você. Até já! Assim diz o Senhor: lembro de ti, da tua fidelidade na juventude, do teu amor como noiva, de como me seguiste no deserto. Jeremias 2:2. IPP TV, a sua web TV missionária. O livro de Ray Ortlund Jr., lançado com exclusividade no Brasil pela editora Ezion, é uma obra inspiradora e comprometida com a verdade da Bíblia. O autor responde perguntas e examina com profundidade o que a palavra de Deus ensina sobre o tema. Além disso, aborda questionamentos importantes como o que é o verdadeiro avivamento e o que é necessário para que a igreja experimente o verdadeiro avivamento. O texto apresenta de modo detalhado e instigante o que Deus pode fazer para avivar o seu povo e o que nós devemos fazer para nos prepararmos para esta ação. As conclusões do autor trazem orientação sólida para líderes de igrejas e membros que anseiam por renovação da parte de Deus. Compre já o seu pelo site www.editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Oi pessoal, eu sou o Luiz Caruso, conhecido aqui na igreja como Caruso ou Neto. Eu sou diácono aqui e eu vim aqui para falar sobre a bênção de ser dizimista, ser um dizimista fiel. Eu aprendi sobre o dízimo muito cedo na minha casa, com os meus pais, com meus avós, com a minha grande família em casa. E aprendi sobre o dízimo na igreja também. E eu posso dizer que, como fala no trecho lá de Malaquias 3, fala da fidelidade de Deus, né? E dízimo tem a ver com fidelidade, dízimo tem a ver com adoração, né? Entregar o dízimo com sinceridade e adoração é o que eu aprendi e é o que eu procuro fazer. Nada é meu, eu sou apenas mordomo e como mordomo eu tenho que cuidar bem das coisas que Deus me dá. Deus me deu recursos que são dele, então eu devolvo 10% de tudo que eu recebo e eu devolvo isso para o sustento da igreja local. Agora, isso para a gente que é cristão ainda não é suficiente. A gente tem que ser um dizimista fiel e tem que ser um ofertante generoso. E eu tenho experimentado na minha vida pessoal as bênçãos disso. E Deus fala lá em Malaquias, provai-me nisto, né? E ele fala que as janelas do céu vão ser abertas. Imagina o que é uma janela do céu aberto, que a gente vai receber bênçãos sem medidas. E ele promete também que a gente vai ter o fruto da nossa terra preservado e que o nosso campo não vai ser estéril. Ser dizimista e ser um ofertante generoso
dá fruto. E esse é o meu convite para vocês aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, é que sejam dizimistas fiéis. E eu faço parte do povo de Deus 100% fiel. O canal da IPP-TV no YouTube alcançou 1 milhão de seguidores e a gente agradece a todos os que nos ajudaram a realizar essa meta. Mas a missão continua e agora queremos chegar a 1,5 milhão de inscritos até dezembro deste ano. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e o mais importante, compartilhe o nosso link com a família e com os amigos. Para fazer parte, é só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a propagar cada vez mais a palavra de Deus. IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem ao vivo para você nesta segunda-feira. Lembrando que agora o nosso encontro mudou de horário, tá bom? Agora é sempre de segunda a sexta, a partir das 11h45 da manhã. A gente tem horário alternativo às 18h45 e a gente conta com a sua participação. Vamos de notícia. O Senado aprovou uma medida provisória que cria novas linhas de microcrédito para pessoas físicas e microempreendedores individuais. A MP cria o chamado Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, o chamado SIM Digital. Ele é destinado a pessoas que exerçam alguma atividade produtiva ou de prestação de serviços, urbanas ou rurais, de forma individual ou coletiva. Microempreendedores individuais, incluídos no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, o PNMPO, também vão poder acessar essas novas linhas de crédito. E 6 capitais iniciaram hoje a vacinação de crianças de 3 anos ou mais contra a Covid-19. A repórter Júlia de Lima vai voltar com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem para trazer todas as informações para a gente. Júlia, seja bem-vinda de novo. Conta para a gente quais são as capitais que começaram, então, a fazer essa vacinação hoje. Olá. Fortaleza, São Luís, Belém, Boa Vista, Manaus e Salvador anunciaram a imunização desse público. Na semana passada, o Rio de Janeiro iniciou a aplicação em menores de 4 anos. Os pequenos de 3 anos devem começar a ser imunizados nesta quarta-feira. A vacinação de crianças de 3 e 4 anos começou depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou para esse público no dia 13 de julho, semana passada. Até então, o Brasil só tinha vacinas autorizadas para crianças de 5 anos. E a maior cidade do país, São Paulo, ainda não anunciou a imunização para esse público, para essa faixa etária. Então esperamos que em breve São Paulo libere. Volto com você. Júlia, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Até amanhã, então. Até amanhã. Bom, a gente está tendo um probleminha de conexão aí com a Júlia, mas deu para entender tudo, né? E a gente volta a falar então de previsão do tempo. Vamos ver como é que fica agora Nordeste, Norte e Centro-Oeste. A Raquel dos Santos continua com a gente. Aliás, ela nem saiu. Ela só foi um pouquinho para lá, mas ela já voltou, né, Raquel? É isso aí, querido. Vamos lá para as informações do tempo, depois a gente interage. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Terça-feira e o tempo continua seco na região Centro-Oeste. Sol aparece, faz calor e tem pouca expectativa para chuva. Já no Nordeste, faz calor em grande parte da região, tem possibilidade de chuva somente nas áreas litorâneas. Em Formosa, Goiás, vai ter sol com céu aberto e noite com pouca nebulosidade. As temperaturas variam entre 15 e 28 graus. Já na região norte, Tucumã, no Pará, vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã, noite com pouca nebulosidade. Mínima de 21 e máxima de 34 graus. E em Miguel Calmon, na Bahia, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, por lá não chove. Mínima de 17 e máxima de 27 graus. Muito bem, Raquel. Vamos então para as nossas interações. Tem mais gente participando com a gente? Como é que tá aí? Temos sim, querido. Olha, a Márcia está dando boa tarde e parabéns pelo programa, pelo novo visual. E um jornal
de excelente qualidade. Um bom dia para todos nós e um abraço de Florianópolis. Bacana, um abraço para você. Obrigado pela audiência de sempre, né? Isso aí, sempre com a gente. E o Otoniel Castro também está dando boa tarde e está dizendo que lá em Olinda está chovendo. Olha, chuva em Pernambuco, nem sempre, né? Tem mais gente aí com a gente? Por enquanto foi só. Então tá bom. Então amanhã a Raquel volta com mais previsão do tempo e com mais interações pra gente aqui também no nosso Notícias do Bem. Não deixe de participar, tá certo? E Tempo Delivery, conta pra gente de onde que é a sua região, que a gente vai te informar aqui. Tá certo. Até amanhã, Raquel. Até amanhã. Até amanhã, combinado. A Raquel volta amanhã, então, aqui no nosso Notícias do Bem. E olha só, as alunas do Design Divino da Igreja Presbiteriana de Pinheiros se reuniram para a formatura do primeiro semestre. O objetivo desse curso é discipular mulheres de todas as idades para enfrentar os desafios da sociedade. E as inscrições já estão abertas para novas turmas. Tudo foi preparado com muito carinho para a celebração. O Design Divino é um discipulado só para mulheres, que aborda temas como feminilidade bíblica, com o propósito de instruir como se portar diante dos desafios da sociedade de maneira cristã. A Carol é coordenadora do discipulado. Para ela, o compartilhamento de experiências é um dos muitos diferenciais do curso. As mulheres gostam muito do discipulado porque elas podem participar. Então é diferente de um estudo. Porque o estudo a gente vai abrir a Bíblia, uma pessoa só conduz, muitas vezes, mas no design não. Elas vão trazer contribuições do que elas leram, testemunhos pessoais. Então as participantes, elas participam de fato. Então por isso que o discipulado é muito rico. Porque a gente conta com os testemunhos, com a história de vida das mulheres que participam. A Elaine foi uma das alunas do semestre e destacou a qualidade do material e a importância da troca de experiências. Foi uma oportunidade muito legal de conhecer mulheres de outros contextos, de várias fases de vida, né? Então foi uma troca de experiência muito legal. E o material também é muito bom. Você consegue não só participar das aulas, mas como também ter em mãos o material que você pode usar em vários momentos da vida, ou aconselhando, ou em conversas, ou em estudos em pequenos grupos, né? Então foi uma experiência bem legal, foi uma coisa que me surpreendeu. A Raquel foi aluna do curso, dessa vez liderou um dos grupos. Um desafio que fez com que ela sentisse ainda mais a responsabilidade de viver de acordo com a palavra. Primeira vez, quando a gente é aluna, eu acho que tem aquela questão de você se ver surpreendida com as novidades, com os aprendizados, com coisas que você não imaginava e que você descobre. E quando você se torna líder, aí tem uma responsabilidade dobrada de você seguir fielmente a palavra de Deus e o que a gente tem aprendido nas escrituras para transmitir para as demais meninas que participam com a gente, né? Então a gente fica com essa responsabilidade, com cuidado, né, de estudar mais ainda e de estar ali sempre voltado na palavra de Deus para passar para elas não aquilo que eu acho como líder, mas aquilo que sim está na palavra, que é aquilo que a gente juntas deve aprender e deve passar para frente. Todas participaram do culto Restaurados pela Palavra. O reverendo Tiago Henrique falou sobre a bênção de servir uns aos outros. E isso traz a perspectiva de que o serviço que nós prestamos e a forma como nós servimos ao nosso Deus vem muito da ideia de como nós nos enxergamos nesse processo ou a forma como nós doamos o nosso coração. E também teve muito louvor. Foram 2 meses de muito aprendizado teológico e compartilhamento de experiências. 190 mulheres participam da formatura e celebram esse momento tão especial. A Lorena veio de Goiânia para participar da formatura. Ela gostou tanto que fez o discipulado 2 vezes e recomenda para quem tem vontade de conhecer o curso. Como ele nos confronta bastante, né? E assim, nos ensina como ser mulher diante de Deus. Você fica com muita vontade de fazer o 2. E eu não poderia deixar de fazer pela 2ª vez, né? O Design 2. Então, quem não fez, faça, porque é um curso muito maravilhoso. Vai falar muito ao coração de cada mulher, de cada pessoa que fizer o curso. E diante de tudo que a gente aprende a ser moldado aos olhos do Senhor, né? Quem quiser participar, já pode se inscrever nas turmas do 2º semestre.
As inscrições do Design Divino vão estar abertas a partir de 15 de julho, agora, do segundo semestre. Nós vamos ter turmas de Design Divino 1 e 2, presencial e online. E para encerrar a celebração, todas cantaram a feminilidade bíblica, reforçando o propósito das formandas. A sabedoria que Deus dá, ser bênção no lar, em todo lugar. Eu quero ser bela aos olhos de Deus, me ensina a caminhar. E olha só, a gente tem mais um recado especial para você aqui no nosso Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual aí para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável, e é por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis. Se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora, ou desenvolve coisas novas, não importa. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente numa loja pertinho da sua casa ou aqui no próprio site www.qualivinil.com.br. Então você já sabe, né? Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Recado importante para você aí, né, que está querendo decorar, você que está querendo mudar a sua casa, não é verdade? A gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho você vai ver alimentação segura na gestação. O desafio para a grande maioria das grávidas é manter uma dieta que atenda a todas as necessidades da mamãe e do bebê que está sendo formado, sem que haja ganho de peso excessivo. Mas quem vai participar do Notícias do Bem para falar ao vivo sobre esse tema com a gente é a nutricionista Juliana Monteiro. Você ainda pode participar do nosso Notícias do Bem, é claro, dá tempo. Faça a sua pergunta, deixe sua mensagem aqui no chat do nosso canal, a gente conta com a sua participação. Vamos para o intervalo? A gente volta já já com muito mais para você. Meu nome é Elaine Rangel, eu sirvo ao Senhor aqui na Igreja de Pinheiros já tem 6 anos. Dízimo é uma coisa muito importante na minha vida, é uma coisa a que eu tenho muito apreço, é muito caro para mim. E eu aprendi isso primeiro com a minha avó materna, que eu me lembro dela com um envelope, ela orava por esse envelope até o dia de irmos à igreja para entregar. E eu me lembro também do meu pai, de pegar minha irmã e a mim pela mão e nos entregar algumas notas pequenas e nos incentivar a levar à igreja e ofertar ali e também mostrar que ele era dizimista. E isso virou uma memória muito cara para mim e se tornou uma prática pela qual eu tenho muito amor. E porque essa prática cria em nós um senso de fidelidade, de constância e de organização. A gente acaba trazendo isso para todas as outras áreas da nossa vida. E de fato o Senhor organiza a nossa vida financeira. Né? Quando você recebe um valor e você começa a organizar, você tira aquela parte que é do Senhor, porque tudo é dele, você só está devolvendo. E por fim, existe uma recompensa no dízimo. E a minha recente é muito especial. Eu tenho uma filha Marina, de 22 anos, e ela sempre teve mesada. E eu conversava muito com ela sobre dízimo, porque era uma coisa importante para mim, ela também sempre me viu dizimar. Mas ela mesma não entregava, até que ela começou a trabalhar. E com a parte do salário dela, com o primeiro salário, ela já veio me dizer assim, mãe, eu quero dizimar. E ela passou a ser dizimista. Né? E isso foi o meu galardão, isso encheu meu coração de alegria. E realmente, assim, o dízimo enche o meu coração de alegria. A fidelidade do Senhor me encanta. Né? E por isso eu faço parte do povo de Deus 100% fiel. Porque o nosso amor é como a névoa da manhã e como o orvalho que logo se acaba. Oséias 6:4. IPP-TV, a sua TV missionária. Conheça as Bíblias Ezion em capa dura. São 5 modelos para você escolher para o seu uso pessoal ou presentear. Traduzidas na linguagem Almeida, revista e atualizada, estas Bíblias fazem parte de uma edição limitada da parceria entre a Ezion e a Sociedade Bíblica do Brasil. Para adquirir, acesse o site editoraezion.com.br.
Faça sua compra e contribua com missões. Ezion, a sua editora missionária. Toda sexta, às 2:30 tem gente cuidando de gente. Esse é o lema no Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que levam as boas novas aos corações sem esperança. Horários alternativos na sexta, às 3 da manhã, sábado, às 6 da manhã e domingos, às 3 da tarde. Capelania, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem dessa segunda-feira. Que bom que você está com a gente aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Lembrando que o nosso encontro agora, você já sabe, né, de segunda a sexta, sempre a partir das 11h45 da manhã, depois do Sala de Prosa. A gente está estreando hoje a nossa nova programação. Então agora a gente tem tudo mais com a nossa Tainá Félix. Depois a gente tem o Sala de Prosa com os reverendos Jeremias Pereira e Hernandes Dias Lopes. E então às 11h45 a gente tem encontro marcado ao vivo aqui com o nosso Notícias do Bem. Lembrando que o nosso horário alternativo agora passou para as 18h45. Então se você não puder assistir a gente ao vivo às 11h45, não tem problema. 18h45 também tem Notícias do Bem para você. Mais um recado importante, hein? Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Você que está acompanhando a IPPTV, você que já acompanha a IPPTV, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite esse momento, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber todas as notificações e o mais importante de tudo, compartilhe o nosso link com a sua família, com os seus amigos, com os nossos irmãos da igreja, enfim, compartilha com todo mundo, para que a gente, claro, possa alcançar cada vez mais pessoas nesse grande campo missionário que é a internet. A gente conta com a sua participação para que nós nos tornemos cada vez mais relevantes nessa plataforma. Olha só, a nossa meta até o final do ano, 1,5 milhão de inscritos, 1.500.000 inscritos. Então a gente precisa muito da sua ajuda, a gente precisa muito do seu compartilhamento para poder alcançar essa meta e para poder alcançar cada vez mais pessoas com um conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Agora, é hora da gente conhecer um pouco mais a respeito dos trabalhos que são desenvolvidos pela nossa Junta Missionária de Pinheiros. Fique de olho. A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008 e é responsável pelo desenvolvimento de todas as atividades de missões da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Através do trabalho da JMP, já foram plantadas mais de 50 igrejas no estado de São Paulo. A Junta também ajudou diretamente na organização de igrejas em outros estados do Brasil, em parcerias com agências missionárias e igrejas locais. Hoje, são quase 100 ações em andamento, incluindo plantação e revitalização de igrejas, sendo mais de 15 delas transculturais. Mais de 130 missionários são apoiados direta ou indiretamente pela JMP. 10 construções de templo estão acontecendo, além de 40 novos projetos através do 105 Brasil, que vai organizar 100 novas igrejas em 5 anos, a partir de congregações presbiterianas locais. Entre outras iniciativas desenvolvidas e apoiadas pela JMP, estão o JMP Kids, o projeto Wapixana, o projeto Rumo ao Sertão e o projeto Amanagé. Solidariedade e apoio aos irmãos que mais precisam também fazem parte do trabalho da Junta Missionária de Pinheiros. A campanha de arrecadação de cestas básicas, que já ajudou milhares de famílias que vivem em situação de risco, segue em frente. E no sertão nordestino, a água está chegando para cada vez mais comunidades carentes graças à nossa campanha de perfuração de poços artesianos. A Junta também tem outras frentes de trabalho, todas voltadas para missões. Na área de educação, mantém o EAD Pinheiros, com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra. Em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, mantém o Polo EAD Pinheiros, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para a obra missionária. A editora Ezion é outro braço da JMP,
criada para propagar o estudo e o ensino da Palavra de Deus através de livros e cursos. Tem como principais pilares o incentivo à leitura cristã e a arrecadação de recursos para a obra missionária. A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros, a IPPTV, com quase 1 milhão de inscritos no seu canal, propaga a Palavra de Deus através da transmissão ao vivo de cultos e eventos. Além disso, tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo, entretenimento, teologia e muito mais. Seja nosso parceiro em missões. Você que faz parte da igreja local, é empreendedor ou tem empresas e deseja se tornar um investidor em missões, entre em contato com a gente. Acompanhe todas as notícias da JMP através das nossas mídias sociais. Ore, contribua e participe dos projetos promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros. Muito trabalho, né? Coisa boa, só coisa boa, como diz o reverendo Mariano. Olha só, durante a gravidez, o estado nutricional tem impacto direto no bem-estar da mulher e no crescimento do bebê. As necessidades da gestante aumentam de forma a apoiar o desenvolvimento do filho, claro. Por isso é essencial que a grávida tenha uma alimentação adequada à fase em que se encontra. O desafio para a grande maioria das mamães é manter uma dieta segura, né? Sem que haja ganho de peso excessivo. Mas quem está com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse tema ao vivo é a nutricionista Juliana Monteiro. Juliana, seja bem-vinda ao Notícias do Bem. Prazer em te receber aqui para esse bate-papo. Obrigada, o prazer é todo meu. Bacana. Bom, primeiro queria que você falasse a respeito dessa fase, né, tão importante para as mulheres, uma fase em que ela tem que se preocupar com ela, tem que se preocupar com o bebê também, e a nutrição tem um papel fundamental em tudo isso, né, Juliana? Sim, com certeza. É um momento de muita ansiedade, né, para as mães também, que são muitas coisas novas acontecendo. E comer bem, né, todo mundo já sabe disso, mas elas muitas vezes são, né, várias vontades de comer doce, vontade de comer coisas diferentes, né, acontece muito isso. E é um desafio ainda maior para ela conseguir seguir uma melhor alimentação. E na minha especialidade, né, que é nutrição materno-infantil, atendo muitas gestantes, eu vejo que realmente, às vezes, as vitaminas das gestantes são algumas vitaminas baixas, como vitamina B12, vitamina D, o ferro, elas já engravidam, né, com essas vitaminas baixas, e isso faz com que elas tenham mais enjoo, mais desânimo, cansaço e mais ansiedade. E isso torna ainda um pouquinho mais difícil seguir essa alimentação. Bom, a gente está tendo uns probleminhas de internet aí, vamos ver se a gente consegue melhorar depois essa conexão, mas enfim, na verdade a preocupação tem que começar então até antes mesmo da gravidez, né, Juliana? Tem que começar com a pré-concepção, quando o casal já planeja ter o filho, a futura mamãe já tem que começar a se preparar para isso. Exatamente, estar com os exames aí em dia, você poder fazer esses exames de vitamina B12, ferro, vitamina D, importante para que você tenha essa gestação segura, é o primeiro passo. E depois nós vamos para a alimentação. Eu vejo que é muito cultural, eles continuam tomando café durante a gestação. O café, ele pode até causar abortos, então é bom evitar o café, né, e colocar mais proteínas nessa alimentação. O que são proteínas? Comer mais, por exemplo, os lanches, também castanha é bem importante. O amendoim é uma ótima fonte aí de proteína para gestante de fácil acesso durante o dia. Eu vejo que muitas mães, quando estão da alimentação, elas pensam, vou fazer um lanche, vou comer frutas. As frutas são extremamente importantes de vitaminas, mas para que tenha somente é muito pouco nela, né, durante essa gestação. Então, sempre aliar essa com a fruta castanha, fruta com ioiô. Isso é bem o principal problema, né, que gestação enjoo,
desânimo. Então, isso tudo está envolvido tanto quanto com essa alimentação que a gente precisa de alguns ajustes. Meu nome é Gessé, sou diácono dessa igreja. Essa é minha esposa Marisa, tá? Somos casados já há 40 anos, somos salvos por Jesus Cristo já há um bom tempo, somos dizimistas fiéis com a graça de Deus, porque Deus é fiel e Ele sendo fiel, porque nós não sermos fiéis também no nosso dízimo e nas nossas ofertas. Então, nós sempre fomos dizimistas e graças a Deus, Deus nunca deixou passar nenhuma necessidade, sempre nos amparou. Viemos para essa igreja também com esse mesma ideia, com esse mesmo propósito de continuar servindo ao Senhor com os nossos bens, né? E entregar a Ele aquilo que Ele nos entregou primeiro, que são os nossos sustentos, e nós devolvemos ao Senhor aquilo que Ele nos dá, porque o dízimo não é nosso, é o Senhor. Por isso eu acho que todo salvo por Jesus Cristo tem que ser dizimista fiel e ser realmente fiel a Deus em tudo o que Ele faz. Nós passamos por lutas, né, na vida, né, e mesmo assim nas lutas, né, nós continuamos sendo fiel e Deus realmente nos abençoou com isso. Deus é fiel conosco, então somos fiéis também para com Deus. E nós fazemos parte do povo de Deus 100% fiel. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem. Vamos ver se está restabelecida a nossa conexão com a Juliana. A gente teve um probleminha técnico aqui, o nosso áudio caiu, mas agora acho que já está tudo ok. Está tudo certo aí, Matheus? Cadê a Juliana? Está aí de volta, a nutricionista? Aí, vamos lá. Juliana, está me ouvindo bem agora? A gente teve um probleminha técnico aqui, mas acho que a gente já resolveu. Vamos lá? Deixa eu ver se eu te escuto. Juliana, me ouve? Não, né? A gente não está conseguindo contato com a Juliana. Não está ouvindo, não está ouvindo. Daqui a pouco depois a gente tenta remarcar então com a doutora Juliana para falar a respeito de alimentação na gravidez. É um tema importante que a gente quer tratar com você aqui no nosso Notícias do Bem. A gente vai voltar a falar com ela em alguma outra edição aqui do nosso Notícias do Bem, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, a gente encerra o nosso Notícias do Bem de hoje por aqui. Lembrando que amanhã, a partir das 11h45 da manhã, a gente vai estar de volta com mais informações para você na nossa IPP-TV. Nós contamos com a sua audiência, contamos com a sua participação, contamos com o seu compartilhamento. Não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal e também compartilhar o link com todos aqueles que você ama e que você quer que receba conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. E a gente lembra você também que tem o IPP Play, olha aí, www.youtube.com/IPPplay. Lá tem todo o conteúdo do nosso canal. Lá você vai encontrar os nossos vídeos, você vai encontrar todos os programas da IPP-TV e você vai encontrar também conteúdos exclusivos, tudo cortadinho para você aqui do nosso Notícias do Bem. Você quer rever alguma entrevista especial, quer rever alguma reportagem, quer rever alguma coluna, tudo para você no nosso IPP Play. Então, compromisso marcado. Amanhã a gente está de volta aqui, se Deus quiser. Eu espero você. Tchau. O que foi isso?